A verdade proibida sobre a ressurreição. Prepare-se para 18 de abril. Pense por um momento, e se eu dissesse que algo sobre a ressurreição, que você sempre acreditou ser uma verdade imutável, está sendo escondido, proibido de ser revelado? Você ficaria surpreso? Ou mais, você ficaria chocado com o que poderia ser escondido sobre esse grande evento que marcou a história da humanidade? A ressurreição de Cristo é, sem dúvida, o pilar da nossa fé, a base da nossa salvação. Mas será que sabemos tudo o que deveríamos sobre ela? Hoje, vamos explorar um mistério profundo que pode mudar a forma como você enxerga esse acontecimento. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria imensa estarmos juntos aqui, neste momento tão especial. Eu quero profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que você está vivendo neste momento. Deus tem algo poderoso para você, algo que vai transformar o seu entendimento e renovar a sua fé. Não tenha dúvidas de que o Senhor está com você e Ele está prestes a revelar algo grandioso para o seu coração. Nós do canal Bíblias e Parábolas estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você um tema revelador, que promete mexer com a sua compreensão da palavra de Deus. E eu tenho certeza de que, ao final deste vídeo, você verá a ressurreição de Cristo sob uma nova perspectiva. Mas antes de começarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal Bíblias e Parábolas, inscreva-se agora. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e, acima de tudo, comente aqui embaixo o que você pensa sobre o tema de hoje. Sua participação é muito importante para nós. E eu sei que, ao longo deste vídeo, revelações surpreendentes serão feitas, coisas que talvez você nunca tenha ouvido antes. Prometo que isso pode mudar a forma como você compreende a história divina, a vida de Jesus e, principalmente, a ressurreição que marca a vitória sobre a morte. Agora, antes de nos aprofundarmos, eu convido você a fechar seus olhos e levantar suas mãos para que possamos orar juntos, pedindo a Deus que abra os nossos corações e mentes para entender a sua palavra. O Senhor, nosso Deus, queremos agradecer pela vida, pelo teu amor imensurável e por esse momento maravilhoso em que podemos estudar a sua palavra. Pai querido, te pedimos que abra os nossos corações e mentes para que possamos compreender a sua verdade. Senhor, que a revelação sobre a ressurreição de Cristo seja uma luz em nossas vidas, iluminando nossas almas e nos aproximando ainda mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, com o coração cheio de fé e expectativa, vamos começar a nossa jornada. O que a Bíblia realmente diz sobre a ressurreição? O que está por trás desse ato divino que não apenas salva, mas traz uma verdade mais profunda do que imaginamos? Como esse evento crucial da fé cristã é interpretado e muitas vezes ocultado de maneiras que nos passam despercebidos? Para responder a essas perguntas, é fundamental entender o contexto da ressurreição dentro da história bíblica. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 a 7, vemos o momento exato em que Jesus ressuscita dos mortos. O anjo aparece às mulheres que estavam à porta do túmulo dizendo: "Não temais. Sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito." Esse momento é retratado em todos os evangelhos e é fundamental para a nossa compreensão da fé cristã. Mas será que sabemos tudo sobre a ressurreição? Ou será que há verdades mais profundas e desconhecidas que nos são proibidas de acessar?
Talvez você tenha ouvido falar de muitos mistérios relacionados a esse evento, mas hoje vamos nos concentrar em um aspecto muitas vezes esquecido. A razão pela qual a ressurreição é central, não apenas para a nossa fé, mas também para o poder de Deus sobre todas as coisas. O que realmente aconteceu naquele túmulo, o que mudou no mundo e, mais importante, o que mudou em nós após a ressurreição. Antes de irmos mais fundo, quero fazer uma pergunta a você, querido irmão. O que significa para você a ressurreição de Jesus? Ela é mais do que um simples evento histórico? Ou talvez seja algo que deveria ter um impacto muito mais profundo em nossas vidas diárias? O que a Bíblia nos ensina sobre isso, além do que está escrito nas entrelinhas? É essencial começarmos a perceber que a ressurreição de Cristo é a chave para muitos dos mistérios de nossa fé. Não é apenas um evento isolado na história, mas é o ponto de virada da história divina, o momento que possibilita a nossa salvação e a redenção de toda a humanidade. A ressurreição não é apenas um milagre isolado, mas um convite divino a uma nova vida, que começa aqui e agora. Agora, vamos para um ponto crucial. A promessa de Jesus foi clara. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Mas será que compreendemos plenamente o que isso significa? Em João, capítulo 11, vemos que Jesus não estava falando apenas da ressurreição no final dos tempos. Ele estava se referindo à ressurreição que é possível agora para cada um de nós em nossa vida diária. A ressurreição não é apenas um evento que acontecerá no futuro. Ela começa no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Este é apenas o começo de um tema profundamente revelador, mas, como eu prometi, as maiores verdades ainda estão por vir. Não se preocupe, querido irmão. O melhor está por vir. Agora, se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em João, capítulo 17, versículo 7. E lembre-se, no final deste vídeo, vou revelar algo poderoso, algo que você jamais imaginou sobre a ressurreição de Cristo. Por favor, fique comigo até o final, pois a última revelação é a mais importante e pode transformar sua fé para sempre. Agora que já começamos a explorar os primeiros aspectos da ressurreição de Jesus, quero que você comece a refletir sobre algo profundamente impactante. O que aconteceria se, em vez de ver a ressurreição apenas como um evento distante no tempo, nós a entendêssemos como uma transformação que deve acontecer dentro de nós, aqui e agora? Jesus não apenas venceu a morte em um túmulo na Palestina, mas ele também nos chama a uma vida de transformação e vitória sobre tudo o que nos prende e nos impede de alcançar a plenitude de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22, o apóstolo Paulo nos lembra da importância da ressurreição para a nossa fé e para o nosso futuro. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Paulo fala de Cristo como as primícias dos que dormem. O que significa isso, irmãos? Ele está dizendo que a ressurreição de Cristo é o primeiro passo para a nossa própria ressurreição. Jesus não apenas ressuscitou para si mesmo, mas ele ressuscitou para nos dar acesso à vida eterna, à vitória sobre a morte e sobre tudo o que nos aflige. A ressurreição de Jesus é a garantia de que, se crermos nele, nós também experimentaremos essa vitória. Agora, queridos irmãos, é importante que prestemos atenção a um ponto que é muitas vezes ignorado. A ressurreição não é apenas um evento espiritual ou metafórico. Ela teve um impacto físico e real no mundo.
Em Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43, vemos uma descrição clara de Jesus ressuscitado. Ele aparece aos discípulos e, em um momento surpreendente, ele come com eles. O versículo 43 diz: "E ele tomou um pedaço de peixe assado e comeu diante deles." Isso é fundamental, porque a ressurreição de Cristo não foi apenas espiritual, mas também física. Ele ressuscitou em um corpo glorificado, mas ainda assim físico. Isso nos ensina algo muito importante. A ressurreição não é apenas uma promessa para o futuro, mas é uma realidade que começa agora e nos afeta em todas as áreas de nossa vida, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Agora, preste muita atenção, porque o que vem a seguir é um ponto crucial. A ressurreição de Jesus não foi apenas um ato de poder de Deus, mas foi um ato de revelação. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53, a Bíblia nos conta que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e muitos mortos ressuscitaram e apareceram na cidade. A ressurreição de Cristo não foi uma ação isolada. Ela foi um sinal, uma manifestação de que a morte havia sido vencida de uma vez por todas. Isso significa que no momento da ressurreição de Cristo, a morte perdeu seu poder para sempre. Não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Agora, Deus não apenas nos oferece a salvação, mas Ele nos oferece poder sobre a morte, sobre o pecado, sobre as cadeias espirituais que nos aprisionam. A ressurreição de Jesus é um convite para vivermos de uma forma nova, completamente transformados, com um novo entendimento sobre o que é a vida em Cristo. E agora, irmãos, algo que precisa ser ressaltado é a importância de compreender que a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas é uma revelação que muda nossa forma de viver. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, Paulo fala sobre a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. A ressurreição de Jesus nos chama a viver uma vida nova, diferente, uma vida que reflete a transformação que ele operou em nós. Quando olhamos para a ressurreição de Cristo, devemos entender que ela não é apenas uma vitória sobre a morte física. Ela é também uma vitória sobre todas as forças espirituais que nos escravizam. Se o poder de Deus é capaz de ressuscitar Jesus dos mortos, imagina o que ele pode fazer em nossas vidas. Você tem poder sobre os obstáculos que parecem impossíveis. Você tem poder para vencer as lutas que enfrentamos todos os dias. A ressurreição de Cristo é a garantia de que, através dele, podemos superar qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer medo. Não importa quão grande seja o gigante, se Cristo venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa que nos ameace. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem vivido a ressurreição de Cristo em sua vida? Você tem experimentado essa transformação diária? Ou a ressurreição é algo que você apenas lembra de vez em quando, em datas especiais como a Páscoa? Cristo não veio apenas para ser lembrado uma vez por ano. Ele veio para ser o Senhor da nossa vida todos os dias. Ele ressuscitou para que tivéssemos poder para viver, para nos levantarmos das dificuldades, das lutas e das circunstâncias que tentam nos derrubar. E se você está aqui, assistindo a esse vídeo até este momento, é porque Deus está tocando o seu coração. Ele quer que você entenda que a ressurreição de Cristo não é apenas um evento do passado, mas uma verdade viva e poderosa para o seu presente e para o seu futuro. A ressurreição nos chama a viver uma nova vida, a viver na plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Se você acredita que a ressurreição de Cristo pode mudar sua vida, escreva nos comentários: "Eu creio no poder da ressurreição." E antes de continuarmos,
quero pedir que você compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Eles também precisam ouvir essa mensagem transformadora. Agora, a última parte dessa revelação vai mexer com você de uma maneira profunda. Fique comigo até o final, porque o melhor está por vir, e eu prometo que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Agora, amados irmãos, vamos adentrar ainda mais profundamente nesse mistério da ressurreição. Até agora, exploramos como a ressurreição de Cristo não foi apenas um evento que mudou o curso da história, mas uma revelação viva que deve impactar cada área de nossa vida. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos entender, algo que muitos ignoram ou não compreendem totalmente. Esse é o segredo proibido que poucos ousam falar, mas que precisa ser revelado para todos nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus nos ensina algo crucial sobre a ressurreição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui, Pedro fala sobre a viva esperança que vem pela ressurreição de Cristo. A ressurreição não é apenas um evento isolado, ela é a fonte da nossa regeneração espiritual. Através da ressurreição, somos feitos novos. Jesus, ao ressuscitar, abriu a porta para uma vida nova em Cristo, e não apenas uma vida espiritual, mas também uma vida de transformação real, que nos faz experimentar o céu aqui na terra. Mas o que significa isso de forma prática, irmãos? Como podemos viver essa viva esperança todos os dias? Para muitos, a ressurreição é apenas algo que acontece no dia da Páscoa, um evento de lembrança, mas não deve ser assim. A ressurreição é a chave para vivermos em vitória e em liberdade. É através dela que temos acesso a um poder divino que nos permite superar qualquer situação. Não se trata apenas de uma promessa futura, mas de um poder presente que nos transforma agora, em nossas lutas diárias. Uma das maiores verdades proibidas sobre a ressurreição é que ela não se limita à nossa salvação espiritual, mas também tem um impacto profundo sobre a nossa vida física e emocional. O próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 10, sobre o desejo de conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Para conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Paulo, nesse versículo, nos ensina que a ressurreição de Cristo não é apenas algo que devemos estudar ou contemplar, mas algo que devemos viver, experimentar em nosso dia a dia. Ela é a fonte de poder para vencer as dificuldades, para lidar com os sofrimentos e para viver em vitória. Mas aqui está a revelação mais profunda que quero compartilhar com vocês, queridos irmãos. A ressurreição de Cristo não é apenas uma obra de Deus para o nosso benefício individual. Ela também foi uma obra de Deus para a restauração do cosmos. Isso mesmo, a ressurreição é a chave para restaurar não apenas as nossas vidas pessoais, mas também o mundo em que vivemos. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte, ele também venceu as forças do mal que dominam o mundo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo declara que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Isso é fundamental, irmãos. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma vitória sobre a morte, mas uma vitória sobre as forças espirituais que nos escravizam, que tentam nos afastar de Deus. Quando Cristo ressuscitou, ele destruiu o poder do pecado, da morte e do mal. Ele restaurou o domínio de Deus sobre toda a criação. E agora, como filhos de Deus, somos chamados a viver sob esse domínio. A ressurreição de Cristo nos oferece mais do que apenas uma esperança futura. Ela nos dá a autoridade para viver em vitória sobre tudo o que é negativo, sobre tudo o que é contrário à vontade de Deus. Agora,
Pense nisso por um momento. Como você tem exercido essa autoridade em sua vida? Você tem se deixado ser dominado pelas circunstâncias e pelos problemas do dia a dia? Ou você tem se lembrado de que, em Cristo, você tem poder para vencer qualquer batalha? A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que, através dele, podemos triunfar sobre tudo o que tenta nos derrotar. Mas, irmãos, existe uma última chave que eu quero revelar a você, algo que é muitas vezes negligenciado, mas é essencial para que possamos viver a realidade da ressurreição em nossas vidas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, Paulo nos diz: "E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita." O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos também habita em nós. Isso é poderoso, irmãos. O mesmo Espírito que trouxe Jesus de volta à vida é o Espírito que mora em nós, e ele nos dá poder para viver a vida plena que Cristo prometeu. O segredo que muitos não conhecem é que a ressurreição de Jesus não é apenas um acontecimento isolado na história, mas uma realidade espiritual que pode transformar nossa vida, nossa saúde, nossa mente e até mesmo nossos corpos. O Espírito Santo habita em nós e nos dá o poder de viver a vida de Cristo, uma vida de ressurreição. Ele nos capacita a vencer o pecado, a dor e até as limitações físicas que temos. Ele nos dá força para superar as adversidades e para viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, queridos irmãos, quero perguntar: você tem experimentado esse poder em sua vida? Você tem se permitido ser cheio do Espírito Santo e viver a vida que Cristo prometeu? Uma vida abundante e vitoriosa, livre da morte e do pecado? Eu te convido a refletir sobre isso, a buscar mais de Deus, mais do seu poder, mais do Espírito Santo em sua vida. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não experimentou o poder da ressurreição de forma pessoal, hoje é o momento de fazer isso. Abra seu coração, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e comece a viver uma nova vida, uma vida de vitória. Se você concorda com isso, escreva nos comentários: "Eu creio no poder do Espírito Santo para me transformar." E se você ainda não compartilhou este vídeo, compartilhe agora. Muitos precisam ouvir essa revelação que vai transformar suas vidas. Amados irmãos, chegamos a um ponto crucial neste vídeo. Até agora, exploramos a ressurreição de Cristo como a chave para a nossa salvação, a nossa transformação pessoal e até mesmo a restauração do mundo. A ressurreição não é um evento apenas histórico, mas uma realidade viva e poderosa que Deus nos oferece. No entanto, ainda há mais que precisamos entender e viver. Agora, quero que você se prepare para algo que pode mudar a sua perspectiva para sempre. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Este versículo é uma das declarações mais poderosas que Jesus fez. Ele não apenas disse que ele seria a ressurreição, mas que ele é a ressurreição. Em outras palavras, a ressurreição não é apenas algo que acontece no futuro ou algo que aconteceu no passado. A ressurreição é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Este é o grande segredo que muitas pessoas ainda não compreendem. A ressurreição não é um conceito abstrato ou uma doutrina distante. A ressurreição é uma pessoa viva, e essa pessoa é Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, você está se aproximando da fonte da ressurreição. Ele é a fonte da vida. E ao se entregar a Ele, você recebe essa vida abundante e eterna, que começa agora, não só no futuro. Quando Jesus diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá, Ele nos chama a uma vida que transcende a morte física.
Ele nos oferece uma vida em sua presença, uma vida que não tem fim. Agora, irmãos, quero que pensem sobre isso profundamente. Se a ressurreição é uma pessoa e essa pessoa é Jesus, então a pergunta que devemos nos fazer é: estamos verdadeiramente vivendo essa ressurreição em nossas vidas diárias? A ressurreição de Cristo não deve ser apenas algo para o dia da Páscoa ou um evento de adoração, mas deve ser um estilo de vida, uma realidade diária. Isso significa que quando enfrentamos dificuldades, lutas, desafios e até mesmo a morte, devemos nos lembrar que temos acesso a essa vida eterna e transformadora agora. Não importa o que você esteja enfrentando, a ressurreição de Cristo é mais poderosa do que qualquer obstáculo. Um ponto importante que quero compartilhar com vocês é que a ressurreição não apenas nos garante vida eterna, mas também nos garante poder aqui e agora. Em Efésios capítulo 1, versículos 18 a 20, Paulo faz uma oração poderosa pelos crentes, pedindo que eles compreendam a grandeza do poder de Deus que está disponível para nós. Para que saibais qual é a esperança da sua vocação, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo nos ensina que o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para aqueles que creem. Esse poder não é apenas um poder de salvação, mas um poder de transformação, de vitória e de autoridade. Eu quero que você pare por um momento e imagine isso. O mesmo poder que trouxe Jesus de volta à vida, o mesmo poder que destruiu o império da morte, está disponível para você hoje. Isso é algo que muitos de nós não conseguimos compreender completamente. Vivemos muitas vezes como se fôssemos impotentes, como se a vida estivesse fora do nosso controle, mas a verdade é que, em Cristo, temos poder. O poder da ressurreição nos capacita a viver de uma forma que glorifica a Deus, a superar nossas limitações, a vencer a tentação e a viver em obediência. Agora, veja o que acontece quando começamos a viver com essa perspectiva de ressurreição. Não se trata apenas de sobrevivência, mas de vitória. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo descreve como a ressurreição se aplica à nossa vida prática. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso é uma descrição de como os cristãos devem viver, mesmo em meio a dificuldades. As tribulações não nos derrotam, porque a ressurreição de Cristo nos dá poder para superá-las. Podemos ser abatidos, mas não destruídos, porque temos a vida da ressurreição operando em nós. Irmãos, quando vivemos com a realidade da ressurreição, começamos a ver nossas dificuldades sob uma nova perspectiva. As lutas não são mais algo que nos fazem perder a esperança, mas são oportunidades para que o poder de Deus se manifeste. Não importa o quão grande seja o obstáculo, temos a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. A ressurreição não é apenas algo que aguardamos no final de nossas vidas. É algo que devemos viver todos os dias. Agora, queridos irmãos, existe uma verdade que muitos preferem ignorar, mas que deve ser dita. Viver em Cristo e viver no poder da ressurreição implica em uma transformação radical de nossa vida. Isso não significa que não teremos dificuldades ou que a vida será fácil, mas significa que em Cristo temos tudo o que precisamos para vencer. A ressurreição de Jesus não apenas nos garante um futuro glorioso, mas nos garante a força para viver de maneira vitoriosa hoje. Agora, eu quero fazer um apelo a você, querido irmão, querida irmã.
Se você ainda não entregou sua vida completamente a Cristo, se você ainda não experimentou o poder da ressurreição em sua vida de forma plena, hoje é o momento de fazer isso. Abra seu coração para Jesus, entregue-lhe o controle da sua vida e permita que Ele faça de você uma nova criatura, vivendo pela fé e no poder da ressurreição. Se você deseja viver essa vida nova, diga nos comentários: eu aceito o poder da ressurreição em minha vida. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam dessa revelação. Vamos juntos proclamar o poder da ressurreição e viver de acordo com ele para a glória de Deus. Agora, amados irmãos, chegamos ao último e mais profundo ponto dessa revelação sobre a ressurreição. Como já vimos, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico que muda a nossa realidade espiritual, mas é um poder vivo que deve transformar todos os aspectos das nossas vidas. Se você tem estado conosco até aqui, você já conhece a profundidade desse mistério, mas há algo ainda mais poderoso que precisa ser revelado. Você se lembra do que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 19? Ele afirmou: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. A ressurreição de Cristo não apenas garantiu a nossa vitória sobre a morte física, mas também nos garantiu uma relação contínua com Ele, uma relação de vida. Ele disse que porque Ele vive, nós também viveremos. Esse é o grande segredo da ressurreição, queridos irmãos. A vida que Jesus conquistou para nós não é uma vida distante, não é uma vida que vamos apenas experimentar depois da morte, mas é uma vida que podemos viver agora, no presente, com Cristo em nós. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 4, nos lembra que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo ressuscitou, Ele não só nos deu uma esperança futura, mas Ele nos deu uma nova vida agora. Ele se tornou a nossa vida. Não é uma vida separada dele, mas uma vida conectada dele. A vida de Cristo é a nossa vida. A ressurreição nos trouxe a plena comunhão com Ele, e essa comunhão deve ser vivida no aqui e no agora. Aqui, irmãos, está a revelação mais profunda e transformadora de todas. A ressurreição de Jesus não é apenas sobre o que Ele fez por nós, mas é sobre o que Ele quer fazer em nós, agora. Ele deseja viver em nós e através de nós. O poder da ressurreição não é algo que apenas aguardamos para o futuro, mas é algo que deve nos transformar dia após dia, à medida que vivemos em Cristo. Quando falamos sobre viver em Cristo, estamos falando de experimentar o poder da sua ressurreição em todas as áreas de nossas vidas. No nosso coração, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades e até mesmo nas nossas vitórias. Se nós realmente entendemos o que significa que Cristo é a nossa vida, nossa perspectiva sobre tudo muda. Não se trata de viver uma vida separada de Deus, mas de viver em plena união com Ele. Tudo o que fizermos, faremos para a glória de Deus. Porque agora a vida que temos é uma vida de Cristo, e é Ele quem nos capacita para viver dessa forma. A ressurreição nos trouxe essa nova realidade. Uma vida em Cristo, uma vida de plenitude e vitória, não só no futuro, mas agora. E o mais maravilhoso de tudo isso, irmãos, é que esse poder da ressurreição não é algo que se limita a um grupo específico de pessoas ou a uma classe religiosa. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, Paulo nos lembra que esse poder está disponível para todos os que creem. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós.
Isso significa que o poder da ressurreição está à disposição de todos aqueles que creem. Este poder não é reservado apenas para os apóstolos ou para os grandes pregadores, mas está disponível para você e para mim, para cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, eu quero que você entenda isso com todo o seu ser. O poder da ressurreição está em você. Ele não é algo distante, algo que você precisa esperar para viver no futuro. O poder que trouxe Jesus de volta à vida está em você agora, e ele está pronto para transformar sua vida. Mas para isso, você precisa permitir que ele opere em você. Você precisa se submeter ao Espírito Santo e permitir que ele vivifique cada área da sua vida. Ele pode trazer vida onde há morte, restauração onde há destruição e poder onde há fraqueza. Eu sei que muitas vezes as dificuldades da vida podem nos fazer duvidar dessa realidade. Quando enfrentamos problemas financeiros, familiares, de saúde ou espirituais, é fácil perdermos a visão do poder da ressurreição. Mas eu quero que você se lembre neste momento de que Cristo venceu a morte. Ele já derrotou as forças do mal. Ele já destruiu o pecado e ele já nos deu a vitória. O poder que Cristo demonstrou na sua ressurreição está disponível para nós hoje. Não importa o que você está enfrentando, você pode vencer, porque Cristo, em sua ressurreição, fez de você mais do que vencedor. Agora, como parte final, quero fazer um apelo. Se você ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus, se você não tem vivido essa realidade da ressurreição em sua vida, hoje é o dia para você fazer essa entrega. Eu te convido a abrir o seu coração para Cristo, a aceitar a sua obra de salvação e a viver no poder da sua ressurreição. Se você deseja essa transformação, diga nos comentários: eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. E se você já fez essa entrega, mas não tem experimentado a plenitude do poder da ressurreição, eu te desafio a buscar mais de Deus, a pedir que Ele te encha com seu Espírito e a viver essa nova vida, uma vida de vitória. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Bíblias e Parábolas, deixe seu like e comente abaixo. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Também não se esqueça de assistir aos outros vídeos relacionados que aparecerão na tela, para continuar mergulhando nas maravilhas da palavra de Deus. E por fim, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer isso agora. Procure uma igreja perto de sua casa, se conecte com uma comunidade de fé e permita que a palavra de Deus transforme sua vida, assim como Ele deseja fazer. Deus te abençoe e até o próximo vídeo no canal Bíblias e Parábolas.